Oi, crianças, boa tarde. Hoje nós vamos ter aula de geografia. Vamos usar o livro na página 148, tá bom? Nós vamos começar um novo capítulo, é o capítulo 2. Ele se chama Migração, deslocando-se no espaço. Bom, o nosso capítulo começa aí pra gente com uma imagem. O que tem nessa imagem? A bandeira do Brasil e várias crianças em volta. O que eu quero que vocês observem nessa imagem é se essas crianças são fisicamente iguais. Elas são todas iguais? Elas têm a mesma cor de pele, a mesma cor de cabelo? Não, elas são todas diferentes. O Brasil é um povo todo diferente. Cada pessoa tem o seu jeitinho especial de ser. Por quê? Olha a pergunta aqui embaixo. Por que você acha que existe tanta diversidade física e cultural entre os brasileiros? Essa pergunta trouxe um item a mais para o nosso questionamento. São só as diferenças físicas que aparecem aqui no Brasil? Não. Nós temos uma cultura muito rica, muito variada. A gente já viu isso quando a gente vê a cultura das diferentes regiões do Brasil. Tem comida diferente, tem música diferente, tem gírias, tem modos de falar diferente. Então, o Brasil é um país multicultural. Vamos começar agora a ler o nosso texto. Processos migratórios e a formação territorial do Brasil. Grande parte do nosso modo de ser e nossos costumes vem como herança da nossa história familiar. Somos resultado também da herança étnica de nossa família e nossos antepassados. Quero que vocês gravem essa palavrinha aqui, ó, palavrinha étnica, uma palavrinha diferente, mas que nós vamos começar a ver ela várias vezes a partir de agora, tá? Étnico vem da palavrinha etnia. Etnia é referente ao país de onde nós viemos, a nossa etnia, tá bom? Mas nós vamos estudar mais isso aí conforme o nosso livro for caminhando. Vamos continuar aqui, ó. A população brasileira apresenta grande diversidade. Nossos costumes e tradições são resultado do processo histórico de chegada de diversos povos ao Brasil. A diversidade de costumes pode ser percebida em nosso cotidiano. Muitas famílias brasileiras, elas foram formadas por pessoas que vieram de outros países. Olha que interessante. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele é responsável pelos estudos demográficos do país. O que é demográfico? Olha lá no nosso glossário. É relativo à população de determinado lugar, populacional, tá? Então, o IBGE ele é responsável pelos estudos da população do nosso país. Continuando. Durante as pesquisas populacionais, as características étnico-raciais são levantadas por meio de questionários feitos à população, que deve, por exemplo, declarar por autodeterminação a cor de sua pele. O que é autodeterminação? É quando a pessoa determina por si mesma. Ela responde o que ela acha. Por exemplo, você é de que cor? Eu sou amarelo. A pessoa vai dizer a cor que ela é. Mesmo com toda a variedade étnica, o IBGE trabalha com 5 possibilidades de autodeterminação de cor ou raça. Quais são elas? Branca, parda, preta, amarela e indígena, tá ok? Nós temos uma atividade aí, atividade número 1. O que é para fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa aí com a família de vocês e vão perguntar de que país ou países que vieram os seus antepassados. Vocês vão fazer essa pesquisa e vão registrar aqui no livro. A atividade 2, vocês não vão fazer agora. Por quê? Porque a tia Marília precisa que todos façam a atividade para a gente reunir todas as informações e colocar nessa tabelinha aqui, tá joia? A número 3 é referente aos hábitos dos seus antepassados.
Vocês vão escrever aí quais hábitos os seus antepassados têm. O que vocês gostam de fazer, tá bom? A número 4 tem uma tabela. Observe a distribuição da população brasileira por cor ou raça. Esse levantamento foi feito em 2010 e ele foi feito pelo IBGE. Olha que a fonte, assim como os mapas que a gente viu lá em geografia, as tabelas também têm uma fonte. Por quê? Porque eles pegam dados de outro local para passar para a gente as informações, tá bom? E a gente tem que saber sempre de onde os dados foram retirados. Por isso que é super importante a gente ver a fonte, se é uma fonte confiável, se é uma fonte segura, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui estão retratadas as macro-regiões do Brasil e o Brasil. Tia Marília, mas o que são as macro-regiões? Pessoal, macro é tudo que é grande. Macro é o contrário de micro. Micro é pequeno. Macro é grande. Então, macro-regiões são as 5 grandes regiões em que o nosso país é dividido. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste são as 5 regiões, tá ok? E por último, eu tenho aí a porcentagem do Brasil, das cores branca, preta, amarela, parda e indígena. Então, esses dados aqui, ó, são os dados que foram levantados nessa pesquisa do IBGE. Para responder a atividade de número 4, aqui embaixo, vocês vão consultar a tabela. Letrinha A, B e C, tudo está na tabela, tá bom? Então, não tem nada que pesquisar em outro lugar, é só dar uma olhadinha na tabela com atenção aos números, principalmente, e responder aí nas linhas aqui, ó, nas linhas em branco, tá joia? Vamos seguir com a nossa leitura. Diversidade étnica e migração. Olha a palavrinha aparecendo aí de novo. Não disse que ela ia aparecer sempre pra gente? Vamos lá. A migração é o processo de deslocamento de um indivíduo ou de um grupo de pessoas de seu local de moradia original para outro. Então, o que é a migração? É quando a pessoa sai do seu local de moradia e vai para um outro local, tá? Esse movimento ocorre geralmente em busca de melhores condições de vida. Então, normalmente isso acontece porque as pessoas querem buscar uma vida melhor. Então, elas se mudam de um lugar para outro. Não são todas as vezes, tá? Mas a maioria das vezes é por esse motivo. Dentro da migração, eu tenho 2 palavrinhas muito importantes. Imigração com I e emigração com E. O que é a imigração? É a chegada de pessoas em um lugar. Assim, imigrante é quem chega em um lugar diferente da sua moradia original. Agora nós vamos ver o que é emigração, com E. É a saída de pessoas de determinado local. Logo, emigrante é aquele que sai do seu local de origem. Tá joia? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pensar. Se eu moro em outro país, por exemplo, eu moro lá no Japão e eu venho morar aqui no Brasil, eu sou um imigrante aqui no Brasil. Se eu moro aqui no Brasil e vou para o Japão, aqui no Brasil eu sou um emigrante. Então, imigrante é quem entra no país e emigrante, é quem sai do país. Vamos continuar. A ocupação do território brasileiro pelos povos migrantes resultou na organização social e espacial dos dias atuais. A diversidade étnica que compõe o povo brasileiro, ela vem basicamente de 5 povos. Os nativos indígenas, que já estavam aqui antes dos portugueses, os portugueses, que foram nossos colonizadores e chegaram aqui a partir de 1500, os africanos, que foram trazidos à força para o Brasil para trabalharem como escravos, os imigrantes europeus, que eles foram responsáveis por povoar grande parte do nosso território, e outros imigrantes, povos que vieram de outros países, principalmente da Ásia e do Oriente Médio.
Quero que vocês prestem atenção nesse documento aqui, ó. Esse documento é um registro de chegada de imigrantes no Porto de Santos. Então, quando essas pessoas vinham para o Brasil, elas desembarcavam de navios lá no Porto de Santos. E aí, tinha uma pessoa, aliás, várias pessoas, né, que faziam o registro das pessoas que entravam no nosso país. E esse é um documento que comprova que esse registro era feito. Olha que interessante. Vamos continuar. A migração, ela pode ser classificada de acordo com tempo de permanência, espaço ou lugar e motivação. O que é o tempo de permanência? É se a pessoa vai ficar aqui por um tempo ou se ela vai ficar definitivamente, se ela vai ficar aqui para sempre, tá? Espaço ou lugar. Ela é internacional? A pessoa está se mudando de um país para o outro? Ou ela é interna? Ela está se mudando de estado, se mudando de cidade, se mudando de região? Nós também temos a motivação. A motivação foi espontânea ou foi forçada? O que é uma motivação espontânea? É quando a pessoa vem por vontade própria. Eu quero me mudar. Eu decidi isso, eu escolhi. E a motivação forçada é quando a pessoa vem obrigada. Ela é forçada a se mudar do seu país ou do local de origem dela para um outro local. É o caso dos escravos, que a tia Marília acabou de falar para vocês, tá bom? Vamos ver uma última coisa importante aqui. Há também definições específicas para os deslocamentos entre área urbana e área rural. Então, quando a pessoa sai da área urbana ou da área rural, tem nomes específicos para isso. Quando a pessoa sai da área rural e vai para a cidade, se chama êxodo rural. E quando ela sai da cidade e vai para o campo, para a área rural, é o êxodo urbano. Êxodo é saída, tá bom, gente? Também outra palavrinha importante que nós temos que gravar. Bom, aí embaixo nós temos uma curiosidade. E essa próxima matéria nós vamos trabalhar num outro momento, tá bom? Um beijo, crianças!